Olá, sou engenheira ambiental Carla Jean Francisco Falas. Sou membro da IASP, da IABAT, da APEA e do FINEAS. Hoje também são todas associações de engenharia ambiental. Juntos, estamos nessa semana falando sobre a água. E vamos ter hoje nosso colega Eduardo Carmonese falando sobre tratamento de efluentes industriais, planejamento para obtenção de resultados concretos. Eu vou deixar o Eduardo apresentar-se para você. Tudo bem, Eduardo? Como que você está? Tudo bem, cara. Graças a Deus, tudo em ordem. Queria agradecer, primeiramente, a todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo essa apresentação, né? E agradecer à Associação dos Engenheiros Ambientais pelo convite para falar em nome da associação aí nesse dia tão importante que é o Dia da Água, né? E o que eu vou passar para vocês hoje é um pouquinho da minha experiência de vida nesses 18 anos de trabalho. Eu sou formado em técnico em química, depois fiz engenharia ambiental, né? Fiz algumas especializações aí ao longo da jornada e eu já tenho uma bagagem que eu acho que vale a pena compartilhar com quem é engenheiro ambiental ou com quem atue na área aí do ramo de tratamento de efluentes, né? Então, vamos lá. Dentro desse panorama aí do tratamento de efluente industrial, eu vou estar falando mais especificamente do processo físico-químico, porque alguns tratamentos de efluente industrial, e ele é também feito pela via biológica. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os processos físico-químicos. E dentro dessa jornada de trabalho, eu vejo muita coisa sobre projetos, tipos de sistema de tratamento, e eu identifico que para você ter um bom planejamento do seu processo de tratamento de efluente industrial, você precisa definir duas coisas importantes, que é a legislação aplicável para o lançamento do seu efluente, ou seja, quais são os limites máximos permitidos que você tem que ter de eficiência no seu sistema para poder lançar isso no meio ambiente, e a caracterização do efluente, seja ela de forma quantitativa e qualitativa dos efluentes industriais. Então, primeiramente, eu vou estar falando sobre os requisitos legais aplicáveis, porque como eu trabalho numa empresa, eu sou sócio proprietário da EcoSciences, né? É uma empresa que atua nesse ramo de tratamento, assessoria em efluente industrial. Eu vejo muita dificuldade da própria empresa em saber o que ela deve fazer. E onde que a gente encontra essa informação, né? É na exigência técnica constante na licença de instalação e operação expedida pelo órgão ambiental. No caso, como a gente está aqui em São Paulo, essas são as licenças emitidas pela CETESB. Então, eu coloquei aí na tela para vocês verem um exemplo de exigência técnica que aparece dentro das licenças, né? Eu peguei uma licença aleatória de um cliente e aí vocês podem ver, né? A exigência técnica número 1, ela fala que o efluente ele deverá ser tratado de modo a atender o artigo 18 e o artigo 11 do Decreto Estadual 8468, bem como atender a Resolução CONAMA 357, que trata sobre a classificação dos corpos hídricos, e a Resolução CONAMA 430, que trata sobre lançamento de efluente, que ela veio complementar aí o artigo 18, né? É uma atualização do artigo 18, vamos falar assim, que é uma legislação federal, e o artigo 18 é uma legislação estadual. Vamos falar um pouquinho sobre esses quatro, então começa por aí, né? Para tratar efluente industrial, você tem que conhecer esses quatro aspectos legais. Se você deixar de passar esse tipo de informação, você não, com certeza vai ter problema lá na frente na operação do sistema e no projeto dele. Então, vamos lá. O artigo 18, ele trata do quê? Que os efluentes de qualquer fonte poluidora só poderão ser lançados diretamente ou indiretamente nas coleções de água, ou seja, córregos, rios, lagos. O artigo 11, ele já trata sobre a classificação do corpo hídrico, ou seja,
você não pode lançar efluente, mesmo que você tratou conforme está sendo falado no artigo 18, que ele venha prejudicar a qualidade do corpo receptor conforme a sua classe. Eu estou colocando aí classe 2, porque normalmente as licenças ambientais emitidas no estado de São Paulo, a grande maioria delas, ela vem classificada como classe 2, em função da classificação da bacia hidrográfica ao qual o empreendimento está instalado. Lógico, pode ter situações diferentes dessa, mas nessa apresentação eu vou passar um pouquinho para a classe 2. E aí, na mesma licença, estava lá citando mais duas legislações, né? Que é o CONAMA 357, que fala sobre a classificação dos corpos hídricos, né? Então, classe 1, classe especial, classe 2, classe 3, e assim por diante. E a resolução CONAMA 430, que fala sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. E dentro desse CONAMA 430, a gente tem especificamente o artigo 16, que fala que os efluentes de qualquer fonte poluidora só poderão ser lançados diretamente no corpo receptor, desde que obedeçam às condições previstas nesse artigo. Tá? Vou fazer só uma observação, porque isso é importante também para quem está ouvindo, que boa parte das empresas que lançam efluente, às vezes elas não lançam efluente diretamente no corpo receptor. Elas lançam uma rede de esgoto do município, né? E depois passa pela estação de tratamento e consequentemente, vem cair no rio. Só que para quem lança na rede de esgoto, você tem que atender o artigo 19A. Então, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados em esquema de esgotos, próprio de tratamento, e lá no artigo 19A vai ter todo o rol de parâmetros que você tem que seguir. Só que tem uma observação. No parágrafo 3º desse artigo 19A, tem uma coisa importante que às vezes as empresas esquecem também. E se sua rede de esgoto, no final da rede, ela é desprovida de sistema de tratamento, ou seja, a cidade tem a rede de esgoto, mas no final da rede ela não tem uma estação de tratamento de esgoto, o que você tem que fazer? Você tem que atender os padrões previstos no artigo 18, que é como se você estivesse jogando diretamente no corpo hídrico. Então, se o lançamento dos efluentes se der em sistemas públicos de esgoto desprovido de tratamento, quando ele fala sistema público, ele está falando da rede de esgoto desprovido de tratamento, os padrões de emissões têm que ser os que estão previstos no artigo 18, tá? Então, aí, eu estou adiantando um pouquinho a apresentação, mas isso é importante para vocês verificarem já o que significa o cruzamento dessas informações com as legislações aplicáveis ao empreendimento, né? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma tabelinha que eu tirei de um laudo de monitoramento. Então, a gente tem a coluna aqui que fala do artigo 18, os valores de referência, né? E eu tenho também o artigo 16, que é do CONAMA 430. Então, observem que existe um rol de parâmetros, esse aqui é só um pedaço, tá? Não é a lista completa. Existe um rol de parâmetros que você tem que atender, e esses parâmetros, os limites máximos permitidos, veja que alguns deles são distintos. Então, o FPM total é 0,20 no artigo 18 e 0,50 no artigo 16. E alguns são iguais, por exemplo, o bário, que é 5 no 18 e 5 também no artigo 16. E tem, por exemplo, aqui o cobre dissolvido, que não tem no artigo 18, não é que não tem cobre, tá? No artigo 18, não tem cobre dissolvido. E o limite de cobre dissolvido no artigo 16 é 1 miligrama por litro. Bom, então aqui a gente falou daquela primeira parte lá da condicionante, atendimento do artigo 18 e artigo 16 com relação ao lançamento do efluente. Só que tinha outras informações lá, então vamos lá. Então, aí, voltando aí o cobre dissolvido, né? Só fiz um parênteses para essa questão aqui, que não tem cobre dissolvido, tem cobre total no artigo 18, mas não tem cobre dissolvido. Aí entra a questão do artigo 11. O artigo 11 fala o quê? Que nas águas de classe 2 não poderão ser lançados efluentes, mesmo que tratados,
que prejudique a sua qualidade. E aí, aonde é que eu vejo o que significa a classe 2? Lá no CONAMA 357. Então, no CONAMA 357, a gente tem o artigo 15, que fala que aplicam-se às águas de classe 2 as condições e padrões previstas na classe 1, tá? Então, aqui eu só coloquei, para vocês verem, aqui tem uma parte, também não é a lista integral, né? Mas eu puxei aqui o cobre dissolvido. Então, vejam só, o cobre dissolvido na classe 2 é 0,09. O limite de lançamento que eu tenho do cobre dissolvido no artigo 16, ou seja, se eu tratar esse cobre e ele ficar igual ou menor a 1, eu estou dentro do padrão de lançamento. Contudo, se eu lançar esse efluente num corpo hídrico que tem a sua concentração aí 0,09 e esse 1 que eu estiver lançando ou menor interferir nessa concentração final, e eu tenho que melhorar a eficiência do meu tratamento. Então, como que isso torna-se um aspecto complicado? Quando você está lançando o efluente, às vezes, num corpo receptor de baixo volume, de baixa vazão, e você tem quando você lança o seu efluente industrial, esse volume que você lança em função da vazão no corpo receptor, ele não se equaliza de uma forma que você mantenha a qualidade do corpo hídrico conforme está falando o artigo 11, entendeu? Então, às vezes, o pessoal só olha o limite do artigo 16 ou do artigo 18. Não, tem que olhar também os limites da classe. Quando isso é via lançamento a corpo receptor. Se for na rede de esgoto, aí não tem problema. É analisar o artigo 19A e tem que estar enquadrado dentro dos padrões do artigo 19A. Bom, aí falei um pouco dos aspectos legais, agora eu vou falar sobre a caracterização dos efluentes industriais, que eu entendo também que é uma coisa assim, primordial para que você tenha um bom sistema de tratamento de efluente. A caracterização ela tem que ser de forma quantitativa, então eu tenho que definir as quantidades. Então, quais fontes de geração de efluente eu tenho? Então, eu tenho lá a cabine de pintura, eu tenho a usinagem de peça dentro da minha empresa, eu tenho o sistema de lavagem de peça. Então, eu tenho que mapear todas essas fontes e depois fazer também a definição de quanto que tem de volume de geração de cada uma dessas fontes, tá? Então, eu pego, normalmente, que é o que a gente gosta de fazer, a gente faz aí já está entrando na parte da análise qualitativa, né? Então, a gente define todas as fontes de poluição, de geração de efluente que tem dentro dessa empresa, descarte de torre de resfriamento, lavador de gás, descarte de fluidos de equipamentos, algum tipo de lavagem de reator, de algum tipo de processo industrial. Então, tenho que mapear tudo isso, definir quais são as vazões de efluentes que são geradas em cada unidade produtiva dessa, e definir também como que são esses descartes, se eles são descartes contínuos ou periódicos. Então, por exemplo, eu tenho lá um processo de lavagem que ele joga efluente, por exemplo, a 1 metro cúbico por hora de forma constante. Então, isso é um descarte contínuo. Mas eu tenho lá um tanque de processo que eu descarto ele a cada 15 dias, a cada 30 dias, a cada 6 meses. Então, o que eu tenho que fazer no projeto do sistema de tratamento? Eu tenho que colocar essas informações, porque se eu só colocar a informação do descarte contínuo, vamos falar 1 metro cúbico por hora, e depois, na hora que eu tiver a minha estação de tratamento, eu tiver um descarte de 60 metros cúbicos em 15 minutos, que é o volume de um tanque, por exemplo, eu vou ter um impacto de carga na minha estação de tratamento, eu não vou conseguir tratar, a não ser que eu tenha reservatório pulmão para armazenar e fazer o tratamento posterior desse efluente. E falando de quais parâmetros eu devo caracterizar dessas fontes de geração que eu levantei, o caminho mais fácil é
a lista a qual a sua empresa está lá na condicionante da licença ambiental. Então, se é o artigo 18, é o CONAMA 430, faz análise conforme o CONAMA, para tentar identificar todos os parâmetros passíveis de serem tratados naquela situação, né? Lógico, existem situações que algumas atividades industriais que têm parâmetros que não estão nessa lista, né? Alguns antibióticos, alguns compostos orgânicos, então, lógico, você depois vai ter que fazer uma tratativa especial para aquele parâmetro específico, e lógico, em conjunto com o licenciamento da CETESB, vai ser definindo quais são os limites do lançamento. Então, esse ponto, para mim, ele é uma coisa, assim, obrigatória, né? Se você falhar nesta etapa de caracterização, de quantidade e de qualidade dos seus efluentes, com certeza você vai ter um problema de operação na sua estação de tratamento. Tá? Então, aí eu apresento um pouco o que seria uma matriz de caracterização do que a gente faz também. Então, assim, o que a gente coloca nessa tabela, né? A gente coloca os limites do artigo correspondentes, a gente coloca os limites do artigo federal, do artigo estadual, e coloca os compostos, né? E aí a gente coloca as fontes de geração. No caso, eu exemplifiquei aqui, é só um exemplo, tá? Lavagem ácida, produção de sulfato, usinagem, lavador de gás. Então, na minha caracterização de efluente, o que eu identifiquei? Que a lavagem ácida tem um descarte contínuo, ele tem um pH de 2, ou seja, está fora dos limites estabelecidos pelos dois artigos, e não tem mais nada fora. No descarte, na produção de sulfato, eu tenho também um descarte contínuo, eu tenho uma concentração de cobre dissolvido bem acima do limite normal, né, que é de 1. No caso do artigo 18, eu coloquei um asterisco aqui porque fala só de cobre total. Na usinagem, eu não achei, na análise que foi feita, eu não achei nenhuma informação. No lavador de gás também está tudo ok. E no desengraxante eu achei pH 10 e fica fora, né, da faixa e o limite máximo é 9. E óleos e graxas deu acima do limite também, que é 120. Então, você faz uma matriz dessa para daí definir as rotas de tratamento. Se eu vou precisar fazer tanques de armazenamento para receber descartes periódicos, né? Quais são os volumes desse descarte periódico? O meu tratamento contínuo, eu tenho que ter uma vazão baseada na quantidade de efluente que é gerado em cada setor desse, e aí eu vou tratar especificamente pH, nessas dois, óleos e graxas, e, nesse caso, cobre, tá? Bom, então daí a gente falou sobre os aspectos legais, sobre os aspectos do levantamento das informações de geração de efluentes, tanto quantitativa como qualitativa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento físico-químico em si, o que envolve o tratamento. Então, ele envolve praticamente assim, existem outras coisas mais específicas, mas de forma geral, a grande 99% são essas condições que eu vou apresentar, que é coagulação e flutuação, né? Então, a gente tem no efluente uma suspensão de partículas, sejam elas substâncias solúveis, né? Ou partículas bem pequenas, ou aquelas que a gente chama de partículas coloidais, que elas têm cargas elétricas iguais e elas se repelem, e ela não é possível a gente isso precipitar, ela fica sempre em suspensão no efluente. Aí eu tenho a coagulação, né? Eu adiciono um produto, eu consigo fazer um processo de neutralização de cargas e acontece uma aglutinação dessas partículas coloidais, né? E depois, numa segunda etapa, eu tenho a flutuação. É onde eu adiciono polímeros, depois eu vou passar um pouco quais são esses produtos, onde ele faz o quê? Igual como se fosse uma rede, né? Uma teia de aranha.
ele acaba aglutinando todas as partículas que foram formadas na coagulação, ela fica uma partícula maior, aumenta a densidade e aí a velocidade de sedimentação, você consegue separar ela do efluente, né? Então, isso daí é o processo de coagulação e floculação. A outra parte, que é uma parte que eu acho um pouco mais, vamos falar, técnica, mais delicada, é a parte da precipitação química. Porque existem soluções, por exemplo, e mesmo que ela esteja, você coloque o coagulante, o floculante, a solução, o produto ele está de forma extremamente solubilizado e você não consegue fazer uma neutralização de cargas e uma aglutinação de partículas apenas. Você tem que realmente inserir uma substância adicional para que essa substância ela mude de forma, ela vai sair da forma solúvel para uma forma precipitada. Então, assim, eu dei um exemplo aqui, né? Um efluente contaminado com prata, então eu tenho nitrato de prata, e eu faço a adição de uma solução de cloreto de sódio, né? Então, o que acontece nessa reação? É formado cloreto de prata e nitrato de prata. O cloreto de prata, após essa mistura, que eu estou jogando uma solução de cloreto de sódio numa solução de nitrato de prata, a partir do momento que elas se misturam, lógico, nas proporções corretas, vai formar um precipitado. Então, daí, depois que formou esse precipitado, aí eu consigo já adicionar as demais substâncias que eu falei anteriormente, né, os coagulantes e os floculantes, então eu vou conseguir separar o efluente, a prata do efluente. Eu tenho um outro exemplo aí de precipitação química, já que a gente, na nossa tabela lá, a gente viu o cobre, né, então eu estou exemplificando o cobre. Suponhamos que eu tenho um processo produtivo que eu tenho a geração de sulfato de cobre, eu tenho uma fábrica de sulfato de cobre, e aí na limpeza dos reatores e tal, eu tenho uma água contaminada com sulfato. E o que eu faço? Se eu adicionar soda cáustica ou algum tipo de um hidróxido diferente também, por exemplo, hidróxido de cálcio, o que vai formar? Vai formar sulfato de sódio e hidróxido de cálcio. Só que o hidróxido de cálcio, nessa condição, o hidróxido de cobre, nessa condição, ele é sólido, ele é um precipitado. Já o cobre, na forma de sulfato, ele é solúvel. Então, nós precisamos, dentro da linha de tratamento de efluente industrial também, às vezes fazer a adição de alguns produtos para que eu consiga fazer a precipitação de metal pesado e conseguir separar ele depois no processo de coagulação e de floculação. Aí tem uma terceira etapa, vamos falar assim, uma parte importantíssima desse conceito também. Eu vou colocar aqui aquilo que a gente identificou naquele caso hipotético dos efluentes, né? Então, lá eu tinha uma lavagem ácida de pH 2, eu tinha uma produção de sulfato com pH 6,5, cobre em 27, e depois eu tenho desengraxante em 10 e iolos de graxas em 300. Então, o que acontece, né? A gente está tratando o cobre, por exemplo. Então, vamos pegar essa curva. Esse aqui é um gráfico que eu tirei de um estudo na internet. Então, eu tenho um gráfico aqui que fala das concentrações e aqui a faixa de pH. Então, observe que, dependendo da faixa de pH do meu tratamento, eu vou ter mais ou menos cobre. Então, não adianta eu fazer o tratamento, dosar lá o coagulante, o polímero, deixar dentro da faixa de pH da neutralidade, que normalmente aí é de 6, 7, a maioria das estações descartam o efluente dentro dessa faixa, e eu não observar qual é a curva de precipitação em função do pH para os elementos químicos que eu estou tratando. Então, não adianta nada eu estar dentro da legislação que é 7, por exemplo, e eu estiver tratando o cobre. O que vai acontecer? Ele vai estar acima de 1, ó.
a concentração de cobre. Agora, se eu continuar o pH de 8,5 até 9, que é o meu limite ali, do artigo 18 do Conama 430, né, o artigo 16, eu vou ter uma eficiência máxima de remoção de cobre. Isso vale para todos os elementos. Lógico, esse gráfico aqui é o gráfico padrão que serve para tudo? Não. Isso depende um pouco da especiação iônica qual ao elemento químico ele está estruturado ali no efluente, mas de forma geral essa regra vale para a grande maioria dos efluentes. Então, observe que todos os hidróxidos, os pHs acima de 9, 10, eles têm menores concentrações de concentração. Aí, isso é o motivo de você usar, às vezes, cal no efluente de tratamento para reduzir metais pesados, né? Então, voltando aqui rapidinho nessa questão dos meus efluentes, né? Então, imagine só, eu não posso misturar o meu efluente de lavagem ácida com o efluente de cobre, uma vez que eu tenho que subir o pH para precipitar o cobre. Se eu misturar isso, ele vai derrubar muito o meu pH e eu vou acabar gastando muito produto químico para chegar perto da faixa dos 9, tá? Da mesma forma, eu não posso misturar o meu pH 10, que tem óleos e graxa solúvel do meu desengraxante, com esse efluente aqui. Porque se eu estou trabalhando em pH 9, que é uma outra, isso é um assunto de uma outra apresentação, né? Eu preciso derrubar o pH dessa concentração aqui de óleos e graxas solúveis para mim conseguir fazer uma quebra de emulsão e separar esse óleo. Então, essa segregação e o planejamento de tratamento é muito importante. Não adianta você misturar tudo e tentar tratar e você vai ter um consumo muito excessivo de produto químico, ou isso não vai dar certo. Ou o tratamento não vai dar certo. E quais são os produtos que a gente utiliza no tratamento, né? Os para ajuste de pH, normalmente a gente tem ácido sulfúrico, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, que é a soda cálcica, né? A cal hidratada, que também ajuda aí no processo de aglutinação de partícula, é um excelente clarificante, né? Depois dos coagulantes, nós temos o cloreto férrico, o sulfato de alumínio, o PAC, que é o policloreto de alumínio, né? Temos também um coagulante orgânico, que é a base de ácido tânico, né? Que é extraído da casca de uma árvore. E os polímeros. Existe uma gama gigantesca de polímeros, né? Mas, de forma geral, é o polímero aniônico e catiônico. Resumo. Para você ter um bom tratamento de efluente industrial, não basta você ter uma boa estação de tratamento. Não basta ter excelentes operadores, excelentes bombas, excelentes reagentes. Você tem que saber o que você precisa tratar, quais são os seus requisitos legais. Você precisa caracterizar o seu efluente para saber o que você precisa tratar. Você tem que quantificar isso de forma segura, porque senão vai chegar muito efluente na estação, a sua estação não vai dar conta de tratar. Talvez você tenha que adicionar produtos complementares para você fazer uma precipitação química que não está simplesmente um processo de coagulação e flutuação, né? Depois de precipitado, ele formou, você vai coagular e flutuar, e aí sim você vai fazer a separação por decantação, por filtração, enfim, da forma que o intuito é separar, né, o efluente. E depois, no final, fazer a análise do efluente tratado para ver se você está dentro dos parâmetros. E voltando lá um pouquinho no artigo 11, no Conama 357, né? Lembrando, você não deve só, às vezes, analisar só o efluente tratado. Você precisa também analisar o montante jusante do corpo receptor para ver se você não provocou nenhuma alteração ou desenquadrou o corpo receptor conforme a sua classe. Então, de forma resumida, isso é um processo de tratamento físico-químico de efluente industrial.
Aqui, exemplificando em foto, né? Então, eu tenho o meu efluente bruto, veja, uma solução turva, de forma suspensa, com pouco material sedimentável, porque as partículas não deixam que ela não consegue sedimentar, né? Aí aqui eu já tenho a adição de substâncias que favorecem a precipitação química, aí formou a partícula, eu entro com o polímero, formo um floco maior, decanta, separo o sobremanante, então eu tenho aí o efluente tratado. Aqui é só para exemplificar uma estação de tratamento construída aí pela EcoSciences, né? Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho, no canto direito aqui do esquerdo da tela embaixo, eu tenho os tanques de preparo de reagentes, né? Polímero, cal, ácido, soda. Aqui eu tenho a estação de tratamento, um sistema de tratamento de efluentes concentrados, separação de óleos e grafos. E aqui eu tenho os meus reatores, onde eu faço a adição de elementos químicos, ajusto o pH para a curva ideal de precipitação, faço a adição de polímero, entra no decantador, o material sedimenta, vira resíduo sólido, a água tratada sai por cima, e ao descarte no corpo receptor na rede de esgoto. Então, a minha apresentação é isso. Espero que eu possa ter ajudado aí quem assistiu aí a essa palestra, né? Essa apresentação, para facilitar um pouco a vida aí. O principal objetivo de tudo isso é a preservação dos nossos recursos hídricos aí, né? Então é isso. Eu queria agradecer aí o convite e estou à disposição para... Eduardo, foi excelente a sua apresentação. E eu quero aproveitar, tá? E já que nós estamos fazendo uma apresentação, tanto para os colegas engenheiros ambientais, quanto para aqueles empresários e outras pessoas que venham a participar e conhecer, então eu gostaria de saber quem são os possíveis clientes. Quem é que tem que fazer o tratamento de água? Você pode passar isso aqui e falar isso aqui um pouquinho para nós? Claro, vamos lá. Normalmente, todas as atividades industriais que têm algum tipo de processo produtivo, vamos falar assim, indústria de medicamentos, indústria de cosmético, indústrias alimentícias, indústria metalmecânica, da indústria automobilística. Então, todas essas empresas, em alguma etapa do processo produtivo, existe a geração de efluente, ou da lavagem de peças, ou da lavagem dos equipamentos, dos reatores de produção dos alimentos. Então, de forma geral, todas as atividades industriais, todas não, né? Uma grande parte de atividade industrial que produz algum bem, que há a transformação dentro da indústria, existe alguma frente de tratamento de efluente industrial. Joia, muito obrigada. Não era isso que eu queria ouvir, ou seja, todo mundo aí que for fazer o seu licenciamento, todas aquelas empresas e indústrias que estão no mercado vão precisar do engenheiro ambiental. Com certeza. Então, essa é a dica aí para os nossos colegas. Mas eu tenho uma dica super legal, tá? Vou contar para vocês. Eu e o Eduardo somos associados. E na nossa associação, nós trocamos figurinha, nós participamos, nós conversamos, nós aprendemos. E hoje ele está aqui comigo porque, nós estamos fazendo também a questão da Semana da Água, e também porque estou hoje aqui como estou recepcionando o Eduardo por conta do Dia da Mulher. Mas, se você participar conosco, você também pode estar aqui, apresentando, né, recepcionando, participando, aprendendo, ensinando, tá? Então, participe das nossas associações. Nós precisamos de você. E você, empresário, vai precisar de engenharia ambiental? Entra também no nosso site. Você vai ver que lá tem um cadastro de profissionais. E com certeza você vai pegar alguém para trabalhar para você, que é uma pessoa que tem referência, está lá escrito o que eles conhecem e o que eles sabem. Então, vamos lá, estejam todos participando.
Eduardo, eu quero agradecer muito você aqui em nome da ASP, da EABAT, da APEA, do FINEAS, né? Sua participação foi muito boa, muito importante. Tá? Espero que tenhamos outras apresentações, que você possa continuar compartilhando esse conhecimento que você tem, possa estar, né, passando para nós aquilo que você vem aprendido aí ao longo da sua carreira. Né? Essa é a parte legal, nós fazemos carreira dentro da área ambiental. E nós aprendemos, e nós conseguimos aprender muitas coisas. Né? Cada um de nós, como engenheiro ambiental, trabalha numa área. Nós temos aí o Eduardo, essa semana nós já tivemos a Liege, e vocês vão gostar de ouvir e estar participando. Então venha participar conosco. Novamente, Eduardo, muitíssimo obrigada. Né? Foi um prazer estar com você aqui hoje. Eu que agradeço e estou à disposição aí para futuros bate-papos no tema ambiental. Estou à disposição. Isso é muito bom. Então, muito obrigada, colegas. Como eu te disse, participe das nossas associações. Se inscreva, você pode se inscrever pelo site. Venha conosco, venha conhecer, né? Faça parte do nosso trabalho. Participe. Então, grande beijo para vocês. Eduardo, brigadão, viu? Até mais. Obrigado, tchau. Tchau.